Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Esse é o culto da família. É aquele momento que nós tiramos todo domingo para entendermos aquilo que Deus está fazendo pelas nossas vidas e através de nossas vidas, pela vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero convidar você agora para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para toda vez que subirmos um vídeo novo você ser avisado pelo WhatsApp, pelo YouTube, e agradecer a Deus pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, Senhor, nós declaramos, Pai, a Tua palavra que diz que nós somos mais que vencedores, Senhor, em Jesus Cristo que nos fortalece. E agora eu declaro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos em todos os cantos do mundo, Senhor, que o Senhor Jesus cresça em nossas vidas e que nós diminuamos, Pai, que Ele apareça e que nós possamos ter esse entendimento, Senhor, de que aquilo que nós fazemos é maior do que as coisas que estão contra as nossas vidas, as forças, forças espirituais nas regiões celestiais. Pai, eu declaro sobre a vida da família Jesus na Rua, Senhor. Todas as pessoas que vão ver esse vídeo, que vão ouvir esse áudio, Senhor, eu declaro, Senhor, que essas pessoas estarão sendo restauradas em Ti, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada pessoa possa receber, através da sã doutrina da Tua palavra, Senhor, essa palavra hoje que está chegando na vida deles. Em nome de Jesus, meu Pai. Graça, paz e apostolado da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Nós vamos meditar hoje, meus queridos, na palavra de Deus para crescimento. E nós entendemos que este momento é um momento. Eu quero que você abra na sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. O texto diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Essa oportunidade, meus queridos, de fazermos as coisas aqui é interessante, porque nós precisamos nos lembrar de que o projeto de Deus é o casamento. Nesse texto, nós vemos que ele fala de um texto que Deus faz. Então, Deus faz. E o propósito e a intenção dessa mensagem é exaltar a soberania de Deus. Um Deus que está à frente, um Deus que governa todas as coisas, um Deus que continua agindo em todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu quero explorar uma característica do agir de Deus, que é mostrado nas duas figuras, nessas duas ilustrações. Assim como ele diz, assim não sabes qual é o caminho. Na NVI, não conheces. No original hebraico, a palavra iada. O seu significado primário é conhecer,
mas um dos significados apontados é perceber e ver. Fala de um conhecimento, de uma percepção pessoal, e não só os dois exemplos que foram dados falam disso. Quando ele cita o caminho do vento, as correntes de ar, elas não são visíveis aos nossos olhos. Isso não significa que esse caminho não é real. Em algum momento você pode sentir a brisa no rosto, ver uma árvore balançando, e você vai saber que o vento está soprando para lá. Ainda que você saiba naquele momento, naquele instante, mas aí você não sabe para onde o vento está indo, porque essas correntes de ar se alternam o tempo todo. O caminho do vento é algo invisível aos nossos olhos. É algo certo, real, inquestionável, que o vento tem o seu caminho. Mas, porém, nós não temos necessariamente uma evidência diante dos nossos olhos. Depois ele cita o segundo exemplo. Assim como não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Está falando da criança em formação no ventre da sua mãe. Se isso fosse só o conhecimento, isso nem atual e nem fosse só natural, né? Não teria oportunidade. Então nós precisamos de entender como nós precisamos fazer aquilo que nós fazemos de acordo com aquela oportunidade que Deus nos dá dentro do nosso lar, meus queridos irmãos. E nós temos oportunidade, meus queridos. Nós precisamos compreender aquilo que Deus está fazendo, tranquilo, para as nossas vidas, para que a gente possa entender e compreender que dentro do lar, meus queridos irmãos, hoje nós temos tido pessoas perdendo essa luta, não contra a outra pessoa, mas perdendo a luta contra Satanás. Infelizmente, nós temos essa oportunidade. Infelizmente, nós já temos que fazer tudo isso a gente precisa, meus irmãos, compreender que Deus está fazendo as coisas de acordo com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós precisamos de fazer tudo isso, mas nós não estamos fazendo aquilo que é o necessário, porque nós decidimos fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus tem declarado na palavra de Deus. Na palavra de Deus. É necessário, meus queridos irmãos, que nós tenhamos em mente que Deus quer o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. E nós precisamos lembrar cada vez mais de que nós temos essa oportunidade de fazer as coisas de acordo com a boa, a agradável e a perfeita vontade. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Meus queridos, nós precisamos relembrar de que estas são grandezas de Deus, mas que as obras de Deus que faz todas as coisas. É preciso, meus queridos, que a gente compreenda esta situação.
que a gente entenda aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Essa é a diferença, meus queridos. Assim como não sabes aquilo que Deus está fazendo, meus queridos, é preciso que a gente lembre que Deus é soberano e Deus nos dá infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A forma de Deus agir e trabalhar e o propósito e intenção dessa mensagem é exaltar a soberania de Deus. Um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus cuja mão continua se movendo, continua agindo em todas as coisas. Mas ao mesmo tempo eu também quero explorar uma característica desse agir da parte de Deus, que é apresentado nessas duas figuras, nessas duas ilustrações. Nós precisamos compreender, meus queridos irmãos, de que esta situação é uma situação diferente, divergente que estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de oportunidades aceleradas nas nossas vidas, para que a gente possa compreender, entender aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está fazendo aqui, aquilo que Deus está fazendo, meus queridos irmãos, nós precisamos compreender esta oportunidade. Você pode, por exemplo, hoje dentro do recesso do lar, é um domingo, às vezes a sua igreja, a congregação que você vai, ainda não está funcionando 100%, e você participa com a gente aqui, porque nós estamos vendo, meus queridos, e ouvindo aquilo que Deus faz nas nossas vidas. E nós precisamos disso, meus amados irmãos. Assim como não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Está falando da criança em formação no ventre da sua mãe. Se esse exemplo significasse meramente conhecimento, essa frase nem é contemporânea nem atual. Nós temos conhecimento da biologia, como se dá a calcificação dos ossos, tudo, né? Então, a Bíblia fala de um processo que acontece fora da vista dos olhos. Nós temos a evidência, mês após mês, na barriga daquela mamãe, de acordo com o desenvolvimento daquela criança, ainda sabemos que algo está acontecendo, mas os detalhes do processo acontecem fora da vista dos olhos. Então, de novo, ele está falando daquilo que é certo e que é inquestionável, mas que não pode ser fiscalizado pela vista dos olhos. Nós temos ali uma situação, na época em que a minha ex-esposa ficou grávida, ela fez ali ela não teve a oportunidade de fazer ultrassom, mas ela fez um exame para ver como estava o feto ali, né? Isso foi na década dos anos 90. Semelhantemente, da mesma maneira, não sabe das obras de Deus. Ele não está dizendo daquilo que nós não vamos tomar ciência, mas a Bíblia está definindo como a forma de agir de Deus, que é invisível, o agir invisível de Deus. Em outras palavras, o fato de que eu e você não estamos vendo o que Ele está fazendo, o fato de que eu e você não sabemos como Deus vai agir em determinadas circunstâncias, não significa que Ele não esteja agindo. Aliás, a Bíblia diz que não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas,
uma coisa é certa, Ele está fazendo. Agora, como Ele fará, não é algo que necessariamente eu e você podemos ter o testemunho visual, a forma como Ele está fazendo. E agora, como Deus faz, nós fomos chamados para andar e caminhar em fé. Lá no livro de Abacuque, a Bíblia diz, e repete no livro de Romanos e Gálatas e Hebreus, o justo viverá pela sua fé. A relação que nós temos com Deus é baseada em fé. E a definição de fé é a convicção de coisas que não se veem. Se a nossa relação com Deus é baseada em relação de fé, e fé é uma coisa que não se vê, então nós não necessariamente precisamos constatar pela fiscalização dos olhos do que ou como Ele está fazendo. No entanto, eu acredito que esse não é o único motivo. A segunda razão. Nós vamos falar a respeito de fé, mas não apenas eu e você temos dificuldade de entender o agir de Deus, mas alguém mais além de nós, que é Satanás, o arqui-inimigo de Deus e de seus projetos, ele também tem dificuldade de entender e acompanhar a forma de Deus agir e a maneira de Deus lidar. E eu acredito que uma das razões que Deus quis agir, que nós não necessariamente entendêssemos, compreendêssemos, enxergássemos, não só para chamar-nos a um lugar de fé e confiança, mas é para trazer, é para deixar diabo perdido em relação à forma de Deus agir. E há uma razão pela qual Deus quer deixar o inimigo assim. Vamos olhar alguns argumentos. O agir de Deus vai além da nossa compreensão. Você pode repetir isso. O agir de Deus vai além da nossa compreensão. Antes de falar isso, nós precisamos ver até uma característica de Deus. Provérbios 25, 2, a glória dos reis é esquadrinhar as coisas. E percebe-se que o trono dele se firmou baseado no conhecimento e na informação. Agora a Bíblia diz, agora a glória dos reis é esmiuçar, explicar as coisas. Mas o mesmo Provérbio 25, 2 diz, a glória de Deus é encobrir as coisas. Enquanto o homem gosta de dar ou de receber explicações, a Bíblia diz que Deus não faz questão nenhuma de ficar dar satisfação daquilo que faz. Agora a Bíblia diz que a glória dele é encobrir. E Deus decidiu que nós não teríamos conhecimento, todo conhecimento agora. Paulo diz que um dia nós conheceremos assim como somos plenamente conhecidos. Se Deus conhece a gente, e esta é a maneira como eu e você vamos conhecer a Deus. Total. Mas até que esse dia chegue, nós precisamos aprender a confiar em Deus, independente de termos ou não termos explicações. Agora, a própria maneira de Deus agir vai além da nossa compreensão. Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus está dizendo, não só a minha maneira de pensar, mas os meus caminhos, a minha forma de agir também está além da sua capacidade de compreensão. Jesus Cristo, na última ceia, resolveu lavar os pés aos discípulos e Pedro protestou. Isso era ato que era de responsabilidade dos escravos. E Pedro não conseguia imaginar Jesus Cristo